Aqui é a live da Realize Aba, no nosso canal do YouTube, onde toda quinta-feira, ao vivo, no nosso perfil do Instagram, tanto da Realize Aba quanto da Ana Arantes, a gente conversa com vocês sobre assuntos relevantes da nossa área e o papel do analista do comportamento e como que a gente pode contribuir para os assuntos que estão sendo mais discutidos ou que estão sendo tensionados na nossa área. Eu sou a Alide Queiroz, sou psicóloga, mestra, doutora em análise do comportamento, especialista em gestão de pessoas, em ACT e OBM. Trabalho como consultora de gestão de comportamentos em gestão comportamental de negócios, na verdade, porque, na verdade, não existe um negócio se não houverem pessoas se comportando, né, minimamente. E Ana? Oi, eu sou Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento, sou mestre em educação especial, doutora em psicologia do comportamento da cognição, especialista em ABA, especialista em ACT. E aqui na Realize eu faço consultoria para equipes de ABA, faço supervisão técnica de profissionais e formação de novos terapeutas e terapeutas ABA. Perfeito. Eu vou ficar toda hora fazendo assim com a minha mão, porque eu morro de frio aqui, então não é porque eu fico tentando apertar e aquecer a minha mão. Então vamos lá. Hoje vai ser uma aula sobre gestão. Acho que a gente vai aqui conversar bastante sobre gestão e eu vou começar puxando, recuperando um diálogo que a gente teve, uma conversa que a gente teve na entrada pro show do Chico Buarque. Nossa Senhora, você lembra? À noite. Eu lembro por quê? Porque eu tava... A gente foi no show, gente, porque a gente começou na entrada, essa mais puta ideia. A gente combinou uma viagem pra Londres. Ah, é verdade, a gente ia pra Londres. A gente combinou várias coisas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, o que acontece? Eu preciso dar um contexto pra vocês pra poder linkar com o assunto de hoje. Eu tento, há algum tempo, entender por que eu tenho ondas cada vez menos frequentes de socialização. Então eu era uma pessoa muito sociável na minha infância, adolescência e até talvez o início da minha idade adulta, e isso está em decréscimo, tá quase verticalmente caindo. É muito raro eu ter realmente disponibilidade emocional para estar em grandes lugares. E aí eu estava discutindo com a Ana, dizendo: ai, vem um artista maravilhoso que eu quero assistir em tal lugar, mas só de pensar em ir para esse lugar, pro lugar onde vai ser o show, e ter que ficar em pé, e ter que não conseguir ir no banheiro, e se tiver que comprar água, é uma fila, e gente passando, se esfregando. Aí a Ana, que vocês sabem, falou assim para mim: amiga, a gente é pobre. Você não tem dinheiro para ir no show do jeito que você quer. Na área VIP. Na área VIP. No camarote, de frente pro palco. Com banheiro acessível. Sem muvuca, com banheiro limpo, com garçom trazendo a bebida na sua mão. Open bar, open food, open tudo. E eu disse verdade. Porque se houvessem as condições necessárias, eu de fato, se eu tivesse a possibilidade de acessar as condições necessárias, eu talvez fosse muito mais, a probabilidade é muito mais alta de eu ir para um show. Eu não gosto de sair à noite para bar, porque é isso, fila de espera, aí vai, roda, aí tem que chamar o garçom, e tem que saber o nome do garçom para poder fazer amizade com ele, se você vai no banheiro no final da blá. Muito bem. Mas vejam só, isso se encaixa como uma luva na análise que a gente está fazendo. Então, recapitulando, se você não assistiu o corte da live que a gente conversa e que a Ana traz do artigo que a gente ainda está conversando sobre o número de horas necessárias para um modelo de bom atendimento e de bom serviço, assista. Depois que você assistir esse, você vai assistir o vídeo que a Ana fez no perfil dela, falando sobre o relato de vocês de tá difícil contratar, as pessoas cobram muito caro, não tem informação, e aí a Ana faz toda uma reflexão em cima disso. E partindo desses dois vídeos, a gente vai fazer análises e reflexões hoje também. Exatamente. Muito bem. A Gabi dizendo, contrataria um show particular. Ou quando meu pai é fotógrafo,
aposentado hoje em dia, mas é fotógrafo do interior do Pará. E ele era chamado para fazer foto de aniversários e casamentos, foi como ele conseguiu pagar nossas escolas e tudo mais. E tem um lugar no Pará, que eu não sei como está hoje, mas que é a cidade de Itaituba. Itaituba, ela é uma cidade do interior, mas que ela é polo para acesso a garimpos. Então lá tinha muita morte, muita traição, muito tudo. E muita gente muito rica. Não sei se naquela época falava milionário, mas muita gente muito rica. Então meu pai ia com o teco-teco, que é o jatinho. Ele ia, o contratante pagava, né, o transporte dele para ir fazer as fotos do aniversário de 15 anos da filha, ou das coisas, enfim, tudo mais. Vinha Zezé de Camargo e Luciano, vinha, como é aquele... Paulo Ricardo. Então, quem tivesse na moda, a boy band da moda, a dupla sertaneja da moda, lá estava Leonardo, foi ter meu pai em foto com todo esse povo. Se eu tivesse dinheiro, eu contrataria. Pra mim, para as amigas. Pra fazer um show na sua casa. Um show, né? Fazia uma festa só pra poder fazer um show da pessoa. Aí... Eu acho que é bem por aí. Então, pensem em só pra qualidade como uma coisa que tem preço. E aí, eu acho que eu tomei a melhor decisão protetiva para mim mesma, que é, se eu não posso pagar pelo show nas condições e no acesso exclusivo que a minha alma deseja, minha alma milionária deseja, eu não vou. Eu não acesso, eu fico em casa, eu faço outra coisa, eu assisto pela internet, eu assino um streaming que eu posso ver ao vivo. Pega essa frase e guarda. Eu não vou, eu não compro. Quer começar, amiga? Ou eu vou daqui? Vai daí. Então tá. Então, normalmente, vou compartilhar com vocês o que normalmente eu converso no começo das minhas consultorias, que é, se você tá abrindo, se você contrata uma consultora, se você me contrata e você ainda não abriu a empresa, é o melhor cenário. É? Digo mesmo, é o melhor cenário. Por quê? Porque você tem tempo para redirecionar sua rota antes de ter feito muito investimento, antes de estar com a sua saúde mental destiorada. Pamela, que está aqui no da Realize, que possa dizer. A Pamela chegou para mim dizendo o seguinte: Pamela, eu vou contar ao vivo a tua história do carnaval, tá bom? Eu já tenho autorização mesmo, então eu vou contar. Mas a Pamela, quando ela me procurou numa troca de áudios e mensagens, uma pessoa que eu me identifiquei de cara, adoro, e ela disse assim: Lid, porque eu acho que é isso mesmo, eu quero fazer consultoria porque eu preciso abrir uma clínica ou uma empresa, uma coisa para contratar, para credenciar com operadora de saúde. E eu disse: vamos conversar antes de fechar. E eu faço muito isso. Então, quando vocês me procuram dizendo que querem fazer consultoria para credenciar com operadora de saúde, eu dou mais contexto, eu peço para visitar minhas postagens no meu Instagram, então, né, para a pessoa não comprar o que eu não estou vendendo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E aí, então, quando você contrata um serviço de consultoria antes de abrir uma empresa, é o melhor investimento e o melhor retorno sobre o investimento que você vai ter uma vez tomada a decisão de abrir. Se você já está com a sua empresa aberta, é muito importante que você tenha acesso a profissionais realmente de qualidade, para que eles possam te mostrar onde você está errando, para que eles possam te mostrar caminhos possíveis e que eles possam ser um espaço de diálogo, né? Então, um lugar que você pode conversar com alguém que conhece profundamente esse mercado, conhece as dores e conhece, por ter acesso à informação, possibilidades de rotas, possibilidades de como que você pode conduzir. Então,
Lá no nosso vídeo, as meninas comentaram, eu até falei com elas que eu ia falar sobre isso aqui, comentaram sobre a saúde mental das gestoras, né, que é muito difícil porque tem que manejar muitas coisas, profissionais pedindo valores estratosféricos, pessoas que são recém-formadas pedindo 10 mil reais, por exemplo, de salário, com a percepção de que a clínica está se aproveitando deles quando faz cobrança do que é para eles fazer, né, do motivo pelo qual eles foram contratados para fazer, que existem profissionais entrevistando clínicas ao invés da clínica fazer a seleção, eles é que decidem para onde que eles querem ir, e profissionais que também reclamam dos abusos de gestão, né? Isso é uma coisa que acontece, não sei o quanto vocês têm acesso a isso, mas acontece comigo, eu tenho acesso a essa informação de maneira mais velada. Normalmente não são os comentários nos posts que eu faço, normalmente é a conversa que eu estabeleço na direct ou então aqui, quando eu estou fazendo atendimento online. E conversar sobre todas essas coisas é muito importante. Tu queres comentar um pouco do teu vídeo lá, do que tu disseste, sobre quem que decide o quê? Então, a gente vinha construindo o seguinte argumento, baseado nos dados desse artigo, baseado em outros, né, dados que a gente tem sobre necessidade de formação, inclusive as agências certificadoras, né, então o board tem dados sobre qual é, né, a média de desempenho, né, de uma profissional para poder prestar o serviço que ela presta, o que tem também, o CASP principalmente. Enfim, a gente tem uma boa ideia sobre qual é a formação, a experiência e a habilidade / competência que uma profissional tem que ter para aplicar a aba, para coordenar uma equipe de aplicação, para supervisionar caso. Certo? Ok. Aí, você vai lá, faz a sua formação do jeito que dá, na sua realidade, para fazer. Não faz a mínima ideia de qual é, de fato, o seu desempenho e nem a sua habilidade, porque a maioria das formações não medem isso, não te dão esse feedback. Máximo que vai acontecer é você ter 7 bolas no seu TCC, passou, recebe diploma que nem absolutamente todo mundo, sem nenhuma diferença. Ok. Aí você pegou seu diplominha lá de especialista e foi bater na porta das clínicas, né, que estão pedindo por, abrindo vagas, pedindo por contratação, né, de terapeutas e especialistas em aba. Do ponto de vista dessa profissional que vai até lá, ela fez um investimento, né? Ela quer o retorno desse investimento, justíssimo. Inclusive, justíssimo 2 vezes. Eu queria que a prática de você entrevistar a empresa para a qual você vai prestar serviço seja, né, uma coisa muito mais, uma prática muito mais sedimentada. Né? Solidificada. Inclusive, me veio direto na cabeça aquele artigo do Matt sobre como você identifica que a empresa para a qual você vai oferecer serviço é uma empresa ética. E o quanto isso tem impacto na sua própria carreira. Porque trabalhar para um lugar que é antiético vai ter um monte de impacto negativo. Enfim, voltando. Então tá. Aí chega lá, né? E a clínica diz: eu só contrato por PJ, você tem que trabalhar 44 horas por semana e eu pago X. Eu pago, sei lá, 8 mil reais. Se essa profissional acha que 8 mil reais é um salário que ela sente que ela está recuperando o investimento que ela teve na formação dela, ela vai aceitar. Se ela sente que, né, que não está recuperando, ela não vai aceitar. Ela vai pedir mais. Ela vai pedir mais, ela vai pedir mais, vai pedir mais, vai pedir mais. E quanto mais você paga, mais ela vai pedir, porque isso se chama lei do mercado, gente, oferta e procura. Então, não dá pra gente
reclamar que profissionais com formação insuficiente querem cobrar preços estratosféricos e abusivos se você está pagando por esses preços estratosféricos e abusivos. Sabe aquele negócio que todo mundo fala? Se tem gente que compra, tem gente que vende. Porque tem bolsa que custa $50 mil. Mas, meu Deus. Porque tem gente que compra. É. Certo? E como tem gente que compra, esse preço continua vigorando. Né? Então, assim, se você continua contratando profissionais que não demonstram o desempenho requerido, não tem a competência necessária para o cargo e continua pagando o que eles estão pedindo, ainda que você ache que é abusivo, ainda que você ache que isso onere super a sua prestação de serviço, então, quer dizer que você pode, né? E 2, quer dizer que vai continuar assim, nada vai mudar, porque essa prática está sendo reforçada. É isso. Aí o que eu acho que é muito problemático. Várias coisas. Mas assim, primeiro, qual é a prática corrente de contratação? Bota lá meia dúzia de posts no Instagram. Precisa-se, né? Coordenadora aba com especialista. Aplicadora aba, tarari, tarará. Né? Recebe-se um monte de currículo. Aí você chama todo mundo, senta na frente deles, bate um papo de 5 minutos. Né? E contrata o que dê. O que for menos pior. O que for menos pior. E contrata. E paga o que estão pedindo. Ou contrata aquele que aceita receber o que você está oferecendo. Então, você está selecionando profissionais para sua empresa baseados no perfil profissional deles? Não. Baseado nas competências que eles têm para exercer o cargo que você está oferecendo a vaga? Não. Você sabe minimamente medir as competências da pessoa que você está contratando para poder contratar uma pessoa que tem competências? Na maioria das vezes, não. Então, assim, como que a gente vai exigir qualidade se eu tenho esta prática, né, de contratação de profissionais que vão oferecer o serviço? Não vou ter. Isso. A única certeza que a gente tem. Não vai ter. E aí você pergunta, tá bom, então faz o quê? Então, aí tem 2 únicas saídas, eu acho. Você vê aí se você conhece alguma terceira. A primeira é, de fato, saber quais são as habilidades, competências e perfil para cada cargo e selecionar pessoas que estão neste, né, que tem este perfil, essas habilidades, essas competências. Independente do preço que eles cobrem. E para você ter esse profissional, você vai ter que pagar o preço e vai ter que manter esse profissional. Ou seja, condições, né, e cultura organizacional de retenção de talentos. E a segunda opção é não selecionar competências e oferecer e treinar esse profissional. E fazer, né, o profissional... Você ter condições do profissional alcançar o requisito mínimo que você precisa. Dentro da sua empresa. Treiná-lo para... Vou dar uns passos atrás. Eu acho que é isso. Ou você já contrata pronto, ou você contrata para formar e forma. Pronto. Vamos voltar. Conversando com as gestoras, que são as que... Vou fazer um parênteses, aliás, um asterisco. E para qualquer uma dessas opções, você tem que saber quais são as competências necessárias e você tem que saber observar e medir. Né? Então, vamos fazer um exercício comigo. Você vai respondendo aí, ou no seu papel, ou na sua cabeça, mas vai respondendo. Então, a primeira pergunta é: por qual motivo você está
abrindo uma empresa ou mantendo a empresa aberta? Eu sei que você automaticamente vai responder porque eu quero oferecer um serviço de qualidade. Mas você tem que pensar que existe um motivo antes de oferecer um serviço de qualidade, que é porque eu busco equilíbrio financeiro. Sim. Então eu quero me sustentar. Porque no lugar onde eu estava não tá bom, porque eu percebo que é uma oportunidade. Então você precisa dizer para você, é porque eu quero dinheiro. Me dói. Isso, e você precisa não só conseguir chegar nesse, é porque eu quero dinheiro, porque eu preciso e porque eu gosto, e quanto. Quanto que é um tanto que vai me deixar satisfeita. E ter esse número. Não é que você vai conseguir. Não se iluda que você não vai conseguir isso no primeiro mês, no primeiro ano. Mas é importante ter esse número. Quanto que custa a vida que eu quero viver? Isso, exatamente. Né? Quanto que custa? Eu tô com muito frio. Nossa. Quanto que custa a vida que eu quero ter? Então essa é uma coisa. Então eu quero abrir porque eu quero dinheiro. Isso é importante. A outra coisa essa é a minha dor. Então antes de identificar a dor do mercado, eu preciso identificar qual que é a minha dor. A minha dor eu quero ter saúde, eu quero ter paz, eu quero ter tempo de qualidade com a minha família, eu quero ter dinheiro para pagar minhas contas adequadamente, eu quero poder viajar uma vez no ano. Então o que é que eu quero? Então eu estou abrindo uma empresa por isso. Pronto. Escreve, separa numa caixinha, do ladinho aqui do outro, e aí você vai olhar, tá bom, isso é o que eu quero. Aí você vai responder a próxima pergunta para abrir uma empresa, que é: o que eu sei fazer de melhor? Eu sei, a gente estava falando isso aqui na entrada, né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é ensinar, resolver problemas, encontrar alternativas. O que eu sei fazer de melhor? Anota. Aí você vai fazer a próxima pergunta, que é: o que será que o mercado precisa? Qual é a dor, a necessidade que existe no mercado? Pronto, você vai lá coletar. A gente ensina várias formas de como que você coleta essa dor. Depois você vai fazer um matching. Você vai olhar e vai dizer: a dor que essas pessoas sentem, que esse mercado sente, consegue ser curada ou reduzida pela solução que eu tenho para apresentar? O que eu sei fazer? Saber ensinar sobre análise do comportamento, sobre atendimento, é algo que está doendo nas pessoas e elas precisam que tenha? Se sim, então se somente se, vocês estão vendo tanto de pergunta que eu fiz antes? Se você tem, e quanto mais robusta for a sua coleta, ou seja, quanto mais você se investigar, terapia em dia, quanto mais você se conhecer por que eu estou abrindo, por que eu estou abrindo, o que dói no mercado, o que eu sei fazer de melhor, qual a solução encontrada. Uma vez que você fez isso, aí está na hora de pensar as burocracias. A gente erra quando a gente fala: eu quero abrir uma empresa, já estou olhando casa. Já contratei uma equipe para fazer a minha logomarca, porque eu pensei num nome lindo: Amar e Despertar e Viver. Já comprei todas as tintas. Então, e eu já sei qual é a paleta que eu gosto. E às vezes nem é tão pastel, a gente fala assim, mas às vezes é a paleta que eu gosto. E eu quero que tenha isso, e aí tudo vai ser do meu jeito, e as pessoas vão ser bem. E aí eu começo a sonhar. É ótimo, é muito importante sonhar. Mas para que o seu sonho seja concretizado, você precisa fazer um estudo de mercado, você precisa olhar para o seu fôlego financeiro inicial, e você precisa entender quais são os desafios que você vai enfrentar. Então, antes de contratar, o que você consegue acessar de informação gratuita? Sim. Será que eu consigo? Eu tenho algum conhecido contador, algum amigo contador, o contador da empresa do meu marido. Será que eu posso perguntar para alguém? Olha, estou pensando em abrir uma empresa, será que é simples? Será que é lucro presumido? Será que é lucro real? O
como que tá a taxação? Porque só dá para mudar uma vez no ano, gente. Só dá para fazer essa mudança, uma vez que você abre um PJ, só dá para você mudar em janeiro do ano corrente. Então, se eu escolho lucro presumido, isso só vai acontecer lá para frente. Aba cat. Então, eu só vou saber. E aí você consulta. Aí, se você tiver acesso, eu acho que o melhor casamento que eu deveria ter feito, e aí eu acho que a Nath casou bem, eu teria casado com um advogado. É verdade. Cara, o investimento de vida, viu? Porque realmente, então, se você tem algum advogado William, na família, a gente tá enchendo a tua mão, William. Ou você tem um amigo da família, alguém na família que é advogado, um amigo da família, alguém que você tem acesso antes de pagar e dizer assim, olha, existem umas práticas por aí, das clínicas que eu observo, que faz contrato PJ, que nem tem contrato, que é CLT. Eu queria saber o que eu faço, que riscos que eu assumo, porque empreender, isso é outra coisa que você precisa aprender também. Empreender é você implementar, você desenvolver ou você praticar. Melhor, a palavra é praticar. Você praticar a habilidade de assumir riscos calculados. Tá. Então não é eu vou me jogar, não é vai dar certo, não é olhar pro vizinho, olha, a Anta já tá abrindo a 4ª unidade, então esse negócio dá dinheiro, eu vou também. Então, assumir riscos. Eu vou assumir o risco de que os contratos na minha empresa vão ser PJ. E aí você já saber previamente quais são as implicações, ou CLT, quais são as implicações. Outra coisa que você vai precisar calcular, qual que é a sua capacidade de atendimento. E existem dois cálculos que você precisa fazer aí. Um cálculo é o espaço físico e o outro cálculo é de disponibilidade humana. Recursos humanos. São os recursos humanos. Então, se eu estou abrindo uma empresa, mas eu vou ser a coordenadora ou a supervisora, eu tenho mestrado, eu vou ser a supervisora, mas eu preciso contratar pessoas para aplicar, quanto tempo disponível eu tenho para dar supervisão? Quanto tempo disponível eu tenho para dar treinamento? E quanto tempo disponível eu tenho para fazer a gestão do meu negócio? Burocrática, administrativa, contábil, porque você está começando, você não tem assistente administrativo, você não tem um monte de coisa. Sim. Então, você precisa pegar e dividir em fatias. Como é que eu vou alimentar todo mundo? Como é que eu vou fazer para que todo mundo coma? Se ajeitar direitinho, todo mundo come? Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer o tempo que eu vou ter para fazer gestão do meu relacionamento com o cliente? E por aí vai. E para fazer o trabalho maior de gestora, que é estar o tempo inteiro olhando para o mercado. O tempo inteiro em busca de oportunidades para o seu negócio. Então, uma vez que você faz isso, você sabe qual é a sua capacidade, aí você começa a receber. Nesse sentido, vai acontecer. Lídia, eu faço tudo certo, eu fiz tudo isso, mas mesmo assim eu estou tendo rotatividade de profissional. Sim, isso é a vida de empresário. Para qualquer lugar que você for olhar, qualquer ramo de negócio, sim. A rotatividade, ela é presente, ela é sazonal e ela passa por, não só ela é sazonal, como ela passa por ciclos. Então, você ser dono de uma empresa, gente, bem sabe, é aprender a existir na instabilidade. E eu acho que uma coisa que eu acho que as pessoas não estão prestando a mínima atenção, eu acho que tem que entrar aí nesses bem preliminares, que é, ok, eu quero fazer isso. Qual o serviço que eu vou oferecer? É a modelagem do serviço. Né? Porque qual o serviço que eu vou oferecer, qual que eu quero, qual que eu consigo. É isso. Né? Também tem que entrar nesse cálculo. Porque se eu vou oferecer só serviço de intervenção comportamental em área abrangente, então a capacidade que eu tenho de estrutura física
ela só vai conseguir atender um número bem reduzido e limitado, né? É o Porque ajuste de expectativa. eu vou ter ali o cliente durante um período inteiro na mesma sala, no espaço físico. E eu tenho que Né? pensar Ocupando o mesmo espaço. E eu preciso pensar nesse cliente. Vai ao banheiro? Vai lanchar? Qual é a idade? Qual é a idade? A família vai ficar na recepção? Como é essa recepção? Qual é o perfil dos clientes que eu recebo? São pessoas que trabalham? São pessoas que assistem TV? Então, o quanto mais você consegue imaginar essas coisas previamente, escrever essas coisas previamente, menor é a chance de você bater com a cara na parede. Então, menor é a chance. E aí você, então, analisa, né, a rota. Então, não é porque você está seguindo eu estou assistindo não é porque você está seguindo o passo a passo que você está imune às variações externas do mercado. Sim. Eu não controlo eu não controlo a vida da Ana. A gente está aqui juntas, mas ela vai dizer assim pra mim, ela vai morrer, mas ela vai dizer assim pra mim: Lid, não quero mais sociedade, vou me embora pra Passárgada. Eu vou dizer: vá, que no caminho que você vai. Eu aprendi com Putin. Então, mas você não domina. Não. A gente não tem controle sobre o mercado externo. Então eu tô aqui vivendo a minha vida, fazendo tudo direitinho, bem bonitinho, o dólar vai acima de R$6. A guerra não sei da onde. O homem da Ucrânia diz que o Brasil é irrelevante. O homem dos Estados Unidos diz que o Brasil é irrelevante. Eu acho que tem uma coisa ainda que ninguém tá percebendo, nós já percebemos. Mas ninguém tá notando ainda que a porra do Trump foi eleito porque o Elon Musk comprou os Estados Unidos. Ele comprou um presidente, ele já tinha comprado um monte de... Né, daqui uns dias ele vai comprar a Lua também, porque Marte ele já tá... Marte já é dele. Então, assim... né, todas as restrições, ou enfim... Tudo que vai acontecer, por exemplo, no Instagram. Você planejou, né, que você ia fazer toda a sua comunicação pelo Instagram, de grátis, e só ia pagar por uma profissional ou um designer, né? Então você planejou ali para gastar X por mês para não ter que pagar a plataforma. Esta plataforma, daqui a alguns meses, talvez nem tantos assim, vai virar um inferno, vai ficar pior do que o X. Né? Que ninguém mais está lá. Aí você vai ter que pagar por um servidor, pagar para fazer um site, pagar para... Ou você vai interromper totalmente a sua comunicação. E isso é interessante porque, assim, lembra, voltando, né? Então a Ana voltou e vamos voltar junto também. Lembra quando eu falei, você tem que identificar o que você oferece de melhor, você tem que identificar qual é a necessidade de mercado. Tem uma coisa que eu esqueci, você tem que desenvolver uma solução para essa dor dentro do que você sabe fazer. E eu esqueci de dizer uma coisa, você precisa comunicar isso para as pessoas. Então, isso já entra num negócio que é assim, a pessoa começa dizendo: é porque eu tenho vergonha de vender o meu serviço. Não abre, não vá pro show, fica em casa, assiste de casa. Então já começa daí. É porque eu tenho vergonha de gravar vídeo, fica em casa, não abre. É porque eu tenho vergonha de visitar médicos ou escolas, fica em casa, não abre. Então é isso, escolher abrir um PJ é você ir para a praça pública, ser totalmente vulnerabilizada. E começa antes, inclusive. Mas o que eu gosto mesmo é de ser terapeuta. Não abra, então, atenda só. Ou você atende só, oferece seu serviço como freelancer, ou você trabalha para uma clínica como terapeuta, que é o que você gosta de fazer. Exato. Por isso que a gente volta para a primeira pergunta. Por que eu estou abrindo uma empresa? Isso, de preferência, antes de abrir. Porque abrir o PJ, é mais de R$1.000. Os custos chegam a R$2.000 só para você abrir uma empresa. Feito tudo isso, você vai ter que fazer um cálculo ainda mais imaginário, que é tentar fazer uma projeção de análise de custo. Então você vai ter que ir para o mundo da imaginação mesmo.
algumas coisas você tem noção, quanto custa seu aluguel, quanto custa não sei o que lá, quanto que as pessoas estão cobrando no mercado. Portanto, antes, você está entendendo que isso é antes da primeira contratação, antes de fazer o primeiro post floreado no Instagram, precisa-se de aplicador. Então, antes, você tem que ter uma planilha do Excel. Mas eu não gosto de número, fica em casa, não vai para o show. Você vai ter que ter uma planilha no Excel em que você faz o registro desses números coletados que você... eu ganhava tanto, então eu sei que a minha amiga que é TO ganha tanto, eu sei que fulano ganha tanto, então pega isso, coloca lá e faz um cálculo. Você pode ter uma ajuda de um analista financeiro ou você pode conversar comigo, porque eu estou sem dormir fazendo uma planilha financeira, mas já eu falo dela. Então você precisa ter isso para poder... O problema dessa planilha financeira é que tanto melhor ela fica, mais apavorada eu fico. E eu também. Porque essa planilha tá mostrando pra gente, quanto mais acurada ela fica, mais ela tá mostrando que o preço que está sendo cobrado pela sessão de atendimento em aba é impraticável do ponto de vista da empresa. Vocês vão ver isso já a gente... a gente vai sair. Aguarde. Aí, então você precisa saber, por exemplo, quanto que me custa vender isso daqui. E aí você precisa saber quanto que eu preciso vender para lucrar. 159. Depois, você precisa saber quanto que eu preciso vender para lucrar e pagar meus impostos, deduções e custos operacionais. Aí eu chego nesse valor. Mas não é só isso. Parece uma propaganda. Acho que é de cartão de crédito, mas não é só isso. Lembra do Walter Mercado? Não compre ainda. Não compre ainda. Então, mas não é só isso. Você também precisa fazer um estudo de mercado para saber se esse valor que você compôs com seu markup lá, não pode ter água em cima dessas coisas, com todas as coisas que você fez, o valor que você chegou, ele está equiparado com o mercado, porque não adianta também eu vender. Olha que legal que a gente tem do mesmo lugar. Então, não adianta eu estar oferecendo o mesmíssimo produto, sendo que esse aqui custa 159 reais e esse aqui custa 5 mil reais. Lídia, mas eu fiz a conta. Pago os meus custos, pago o meu... Se é o mesmíssimo, você precisa reavaliar seus cálculos e suas contas. Então, esse é um ponto. E aí, quando você faz tudo isso, aí você abre... E não é só, é porque aqui não tem como a gente falar tudo que precisa. Mas aí você abre para divulgar a vaga. Aí eu divulgo uma vaga de coordenadora. Na minha análise de custo, eu só posso pagar 5 mil reais ou 40 horas de trabalho. Na minha análise de custo. Aí eu divulgo. Aí a Ana vem para entrevista comigo. A Ana cobra 12 mil reais para ser coordenadora aba. Não sai de casa. Não sai, não vai pro show. Assiste de casa. E na cobrança da Ana podem ter duas ramificações. Uma, a Ana é absolutamente competente e esse valor é extremamente compatível, totalmente compatível com o que ela precisa. Ou a Ana tá vendo que todo mundo que tem mais ou menos ali a mesma coisa tá ganhando 12 mil reais e ela cobra também. Então você, quando tá reclamando do profissional recém-formado que sai cobrando 10 mil reais, mas não entrega, você tá contratando ou você está acessando o profissional tipo Ana. Existe a Ana e existe o tipo Ana. Então, a Ana, o serviço que ela oferece de coordenação de aba, vale 12 mil, ela vai entregar. Ela vai resolver. Porque quando você contrata alguém, quando você presta serviço, é para resolver problema. Não é para ter mais problema, né, gente? Então, você contratou a Ana por 12 mil reais, é um investimento. Então eu vou organizar aqui meus cálculos, por quê? Porque ela vai resolver problema de aplicador, ela vai resolver problema com família, ela vai resolver problema com plano de ensino, as crianças vão evoluir, eu vou ter um trabalho de qualidade, então é um investimento. Agora,
Se eu pago 12 mil reais para um tipo Ana, aí eu fico absolutamente estressada. Aí tem todas as reclamações que tu acaba recebendo. Uma pessoa tipo Ana não sabe fazer análise funcional, uma pessoa tipo Ana não sabe gerenciar uma equipe, uma pessoa tipo Ana, olha, eu lancei um negócio aqui. E aí todas as dificuldades que tu encontra. E eu acho que ainda tem um outro problema. Tem esse e tem um agravante, que eu contrato a profissional por 40 horas, vamos supor que é essa profissional que tem a formação, eu já conferi a formação, a competência, a experiência, eu sei que ela, né, entrega. Mas ela entrega quando ela tem condição de entregar. Com uma carteira de cliente compatível, com suporte. É 40 horas fazendo o quê? Como é a não adianta contratar a Ana e falar, você vai supervisionar 40 casos. Você vai receber uma qualidade horrorosa de trabalho, porque é incompatível com a quantidade de trabalho que você precisa, de horas e de esforço que você precisa dispor para cada cliente. É impossível fazer isso. Aí não, porque eles reclamam tudo de barriga cheia, porque eles fazem isso, eles fazem aquilo. E aí vem as coisas mais que eu fico doida, né? Não, sabe o que é? Porque eles estão muito bravos, tá difícil, porque eles não querem mais fazer supervisão. Como assim? Não quer, ninguém quer vir aqui no sábado à tarde para fazer supervisão. Gente, tudo que diz respeito ao trabalho, supervisão, reunião, treinamento e capacitação, diz respeito ao trabalho. Se é a empresa que está oferecendo, é trabalho. Então tem que estar dentro da carga horária. Tem que estar dentro da carga horária. Quando você contrata 40 horas, essas coisas têm que caber nesse 40 horas. Então, assim, desculpa, mas sua funcionária está coberta de razão. Ela não tem mesmo que trabalhar fora do expediente. Ela não tem mesmo que trabalhar de sábado e domingo. Ela não tem que fazer isso. A não ser que você pague hora extra. E aí, eu vou dizer que tem outra coisa. Que aí, complementando a comparação, imagina que eu tomo a decisão errada e eu vou pro show. E aí eu fico lá no meio da muvuca, reclamando, com a cara emburrada, dizendo, porque o Brasil não presta isso daqui, porque a ARCE cobra caro pra vir no show, que eu paguei caro pra estar aqui, e não tem um banheiro que eu possa ir, então eu fico emburrada porque a pessoa passa do meu lado, fico puta. Isso é o que você tá fazendo quando você entra no mercado aba, porque é um mercado. Quando você entra no mercado aba, sem ter se preparado ou sem ter calculado o suficiente quais são os riscos. E esse mercado, vou pegar aqui um print. E esse mercado, ele é um mercado que vai te jogar. Ele vai te jogar, eu não sei para onde você vai, mas você pode ir tanto para o lado antiético, você pode ir tanto para assumir e abraçar o atendimento por atacado, e aí colocar os seus profissionais para trabalhar por atacado, aí você vai ser uma empresa tipo aba. Existe a tipo Ana, você tem um monte de profissional tipo Ana, você tem aplicador tipo Ana, coordenador tipo Ana, supervisor tipo Ana, você é uma gestora tipo Ana, você oferece um serviço tipo Ana. Tira o meu nome da boca do saco, pelo amor de Deus. Não, você é a Ana. Ana a Fake. tipo. A Ana Fake. Você já botou o nome de Ana Fake. Então, Ana Fake. Então você tá fazendo tudo fake. Dizendo pros outros que você tá indo pro camarote. A Michelle Bolsonaro, que foi. Barrada na entrada da. E aí, o que acontece? Eu começo a receber áudios, prints, e eu guardo a privacidade das pessoas, e é por isso que eu continuo recebendo. Mas de várias pessoas que nem são meus clientes, de vários estados que eu também nem tô lá, oferecendo consultoria, dizendo que as clínicas estão desesperadas, porque ela disse, a operadora de saúde, que eu não posso dizer o nome, deixou bem claro que até junho
todas as clínicas da cidade serão descredenciadas. E uma clínica específica saiu de 200 clientes, que já é muito, para 650 clientes. Oh, Senhor. Gente, leva seu filho no CAPS. Tá melhor. Talvez Tá? ainda seja... Dá menos trabalho, talvez seja um pouco melhor. Então, quanto mais você tenta fazer ajuste, mais você contrata, você acaba tendo que, é o tal do, é porque tem que contratar, é porque tá sem profissional, é porque a criança tá sem atendimento, é porque... É o que a gente tava conversando, né? Eu não me venha com essa desculpa. Eu não admito uma desculpa tão rasa e imbecil quanto eu sou obrigada a pagar por uma profissional e eu sou obrigada a contratar uma profissional sem formação, incompetente, sem experiência, porque senão eu não tenho quem atenda. A gente não acha. Não tem tu, vai tu mesmo. Eu não tenho quem atenda os meus clientes. Então, não ofereça serviço para mais clientes do que o que você que consegue atender. Você está escolhendo oferecer um serviço de baixa qualidade para não perder o cliente. Porque você precisa do dinheiro. Prazo é péssimo. É péssimo. E é nessa situação que está a maioria absoluta das provedoras de serviço em água no Brasil. E aí, Sheila, tu nem precisava ter dito que contém ironia. A gente nós somos as rainhas da ironia. Ela tá dizendo, espera aí, né? Daqui a pouco vão defender o fim da escala 6x1. Então, justamente, Sheila, vocês estão pagando 40, vocês estão contratando por 40 horas, já começa a programar, porque psicologia vai entrar o teto de 30, viu? Porque, pelo amor de Deus, nós estamos brigando por causa disso faz 40 anos já, né? Por que o teto é de R$30? Porque é uma profissão facinha, né? É legal você lidar com isso o dia inteiro, por 10 horas por dia, sem suporte nenhum, sobrecarregada e com uma formação de bosta. Então, na hora que você se perceber, se você tá nesse momento se percebendo, porque veja, a gente não tá aqui para atacar, a gente tá aqui para te mostrar o cenário, tá aqui para te mostrar a nossa análise crítica em relação à situação e para tentar te mostrar a sua parcela de responsabilidade enquanto gestora nesse momento. Lídia, mas eu já tô nisso. O que eu faço? Revise seus passos. Revise seus passos. Identifique para onde você quer ir. Se você, por exemplo, quer ir para credenciamento massivo com operadora de saúde, vá. Nós não iremos com você, mas você pode ir. Você tem que ter clareza. O que não dá é para você ir pro show e ficar, ai, porque não tem banheiro, ai, porque a cerveja tava quente. Sabe o que acontece? Aí a pessoa não tá curtindo no show, mas ela também tá atrapalhando a experiência de todo mundo que tá em volta. Né? E é exatamente isso. Então a culpa é sempre de todo mundo, Deus e o mundo. Menos de mim. Menos das consequências da minha escolha. Da minha escolha. Né? Então, e se você quer de fato oferecer um serviço de qualidade, você vai assistir as lives anteriores, que a gente está falando desse artigo, você vai ler o artigo que está no nosso link da bio, do Instagram, você vai assistir essa live inteira, quantas vezes forem preciso, porque aqui tem um passo a passo. E se você puder e quiser fazer esse investimento, você vai ser acompanhada, assessorada por profissionais experientes. Isso é uma coisa importante. Você tem que entender que numa empresa que tem como seu faturamento principal a prestação de serviços, contratar, pagar por serviços de pessoas competentes é um investimento e não um custo. Ai, porque também supervisora aba cobra muito caro. Se ela é a Ana, vale muito a pena. Por quê? Porque ela não vai deixar você cair por ingenuidade ou incompetência
na escolha antiética. Mas, gente, eu vou ficar sempre voltando para as condições. Porque não é adianta você cíclico. contratar a Ana, porque ela faz isso. Sim. Mas toda vez que a sua supervisora diz, olha, não dá para atender assim, precisa de mais, de menos, de Y, de X, a família tem que fazer isso, a família tem que fazer aquilo. Esta criança não precisa mais de todas essas horas, ela precisa de menos horas. Já pode começar a diminuir. Né? Vamos tirar o AT escolar, porque precisa fazer o desmame, porque senão a criança vai ficar dependente. AT escolar não é muleta, não é para ficar lá o resto da vida, é só para dar um apoio necessário, no momento necessário. E aí, não, agora a gente não pode fazer isso. Que agora a gente não pode diminuir as horas dessa criança porque vai fazer um buraco muito grande. Ou não, a gente não pode fazer treino parental porque o plano não cobre treino parental. Ah, você quer fazer treino parental? Então você tira as horas do treino parental das horas de carga horária de atendimento da criança. E aí, todos esses puxadinhos, eles têm pelo menos duas consequências. A primeira é a direta aqui, né? Você está diretamente, né, diminuindo a qualidade do serviço. Mas indiretamente, você vai perder essa supervisora que você contratou porque ela realmente é competente. Porque você não dá condições para ela fazer o trabalho dela com competência. Então você tá jogando dinheiro fora, você tá pagando uma profissional cara e não deixando ela trabalhar. E aí eu vou para frente um pouco na fala de vocês. Vou bem? Avança bastante. Que é, Lide, mas para fazer as coisas desse jeito que você está falando, contratando a Ana como coordenadora, contratando a Ana como supervisora, como aplicadora, contratando pessoas que realmente são um investimento, o valor final do serviço fica incompatível com a realidade das pessoas que hoje acessam a minha clínica. São pontos de escolha. De novo, o que você não pode fazer é constituir todo um negócio de qualidade e vender por 159. Se você entendeu o que existe e se você pesquisou direito lá atrás, o público-alvo e a dor, e se você entrega um remédio para eles, gente, vou já pegar o nome do remédio, que a Ozempic agora é baratíssima. O Igov também é baratíssimo. Tem eu acho que é Monjaro. Eu vou já pegar o nome. 10 mil reais. Não tem no Brasil, só vem importado. E tem um universo de pessoas cada vez mais crescente comprando essa caneta para se manter no peso. De novo o que a Ana falou, se tem quem vende é porque tem quem compre. Então, quanto mais você se esconde atrás da realidade que está na sua frente, que só existe cliente por plano de saúde, mais você vai ser a pessoa que vai pro show e fica reclamando. E agora? Outro dia eu recebi até no meu Instagram. E agora, Lídia, eu vou fazer o quê? Você está dizendo então, foi uma mãe que disse, você está dizendo então que as clínicas que prestam, que oferecem um serviço que presta, não vão oferecer pela operadora de saúde? O que eu vou fazer? O que vai ser do meu filho? Eu vou corrigir o tempo verbal. Seu filho já não está recebendo um serviço de qualidade. Seu filho já está recebendo um serviço sucateado, porque por mais bem intencionada que sejam todas as pessoas... No chão, minha gente, pelo amor de Deus. Não existe, tá? Não existe almoço de graça. Nós estamos num sistema capitalista e as coisas têm preços compatíveis com determinados critérios padrões de qualidade, ok? Então, assim, se você tá comprando bolsinha da Santa Lola e pagando preço de Gucci, você está sendo enganada. Não adianta daqui a um mês reclamar que a bolsa da Santa Lola descolou inteira, né?
Então, assim, E não adianta. Bota o pé no chão, tem noção da realidade, minha gente. E não adianta pagar preço de Santa Lula exigindo que venha a Gucci. Né? Então, assim, tá errado comprar. Não tá errado. Mas se eu sei o quanto vale e eu pago o preço que eu consigo pagar com plena consciência do produto que eu tô recebendo, do serviço que eu tô recebendo, da qualidade dele, e não é nem da qualidade, no caso de intervenção ABA, não é nem a qualidade. Você pode comprar uma intervenção focada de 3, 4 horas por semana e pagar o que você consegue pagar e receber uma intervenção focada de 3 horas por semana de altíssima qualidade. Que é muito melhor do que 40 horas. Sem nenhuma. Sem nada. 40 horas de babá não tem nada. Pra quem não tem bolsa nenhuma, uma bolsa da Santa Lola tá ótimo, porque ela resolve o meu problema. Não adianta eu querer, né, a da Gucci. Então você vai lá no camelô, compra uma bolsa da Gucci falsificada e vê se ela é melhor do que a da Santa Lola. Então a gente precisa entender que nós não vamos resolver o problema econômico do nosso país. Quando eu falo, e eu tô falando para empresárias, quando você é empresária, você tem uma empresa, seja porque você abriu ou porque você quer abrir, você não tem condições, ainda mais porque você é microempresária, você não tem condições de resolver ou de sanar ou de corrigir a situação, a realidade econômica do nosso país. Então quando essa mãe fala, Lídia, então meu filho vai ficar sem atendimento de qualidade? Se o único acesso que você pode ter é por plano, vai. Eu sinto muito, eu gostaria de dar outra resposta. Talvez, é o que a gente bate aqui quando a gente está falando de inovação, talvez existam clínicas que possam inovar na oferta e que possam oferecer serviços que caibam no seu bolso. Talvez você deva refletir e aceitar e ler a realidade como de fato ela acontece, entendendo que serviço de terapia ABA ofertado pelo plano, a probabilidade de ser sucateada é de 90%. Que se você não tem dinheiro, talvez você não possa mais, você deva redirecionar seus esforços e ao invés de bater na gestora da empresa, você vá se reunir na massa e fazer pressão lá no governo, para que isso consiga ser oferecido pelas políticas públicas. E políticas públicas para todos os lados, né? Não só o oferecimento dentro do serviço, dentro do SUS, né? Do nosso Sistema Universal de Saúde, porque é um direito, tá? Então a gente tem constitucionalmente direito ao acesso à saúde, ao tratamento necessário para manter a saúde. Né? Então tem que fazer pressão para que o governo cumpra aquilo que está na lei e também para que os planos operadores de plano de saúde cumpram o que está na lei. Vocês viram a última notícia que vão parar de fazer mamografia? Não. Vão mandar para o SUS? Porque se você quiser uma mamografia antes dos 50 anos de idade, você ou vai fazer no SUS ou você paga particular. Porque todos os estudos mostram que só tem risco e só é obrigado a fazer depois de 50 anos. Eu estou para perguntar quem fez esses estudos e quem pagou por eles, mas ok, vamos lá. Então, é luxo você fazer acompanhamento preventivo. Que nem é luxo você ter uma intervenção ABA que realmente atenda a necessidade do cliente. E aí eu quero fazer o meu fechamento de fala, porque a gente já extrapolou o tempo de live, mas eu quero fechar dizendo o seguinte: eu tô assistindo um documentário antigo na Netflix que é Como Se Tornar um Tirano. Sensacional, vale muito a pena, e lá aparecem exemplos de tiranos que foram mortos, assassinados pelo seu povo, pelos seus seguidores. Nós estamos olhando um projeto de tirano que recentemente assumiu a presidência de um país. A melhor maneira, o jeito melhor do mundo
não ser refém desse tirano era essa moeda não ser referência para o mundo. Tá bom, Lid, isso é muito complexo, tem muito... Eu sei. Trazendo para nossa realidade, a melhor forma de tirar o poder do plano de saúde é não oferecer o seu serviço, ninguém, se juntem. Lá no começo das nossas lives a gente dizia isso, a dona da clínica da sua cidade não é sua concorrente. Não é, ela não é sua inimiga. Quanto mais vocês firmarem pactos de eu não oferecer serviços por operadora de saúde, menos poder de manipular o mercado a operadora vai ter. Porque agora o negócio está tão sério que ela, inclusive, tem conseguido descredibilizar um serviço que funciona. Então, um planejamento aí de desinformação, descredibilização para, né? Gente, não consegue nem ser original, né? Você lembra quando o Fernando Henrique e os neoliberalistas começaram a botar defeito? Todo mundo que cresceu prestou atenção nos anos 2000, né? Porque, tá vendo? Tudo que é público é ruim, o SUS é ruim, o serviço de saúde público é ruim, né? Escola pública é ruim, empresa estatal é ruim. Por quê? Porque é ruim, eu tiro recurso, eu sucateio, eu faço toda uma campanha de desinformação, vendo isso barato. Sucateado. Né? Às vezes não é nem sucateado, é vender barato mesmo, não é nem que... A realidade, a Telesp não estava sucateada, era uma das melhores empresas do mundo. Vende a empresa. Era uma das melhores empresas do mundo. Mas não é o serviço, vende... Né? Entendi, para privatizar. Né? Olha, só tem custo, né? O governo não tá ganhando nada, o cidadão tá pagando pelos impostos de... Você tá feliz com a sua companhia elétrica? Porque aqui no Ceará... Então a gente precisa te dizer que assim, você não precisa, gestora, você não precisa sofrer, você não precisa ficar se acabando em medicação, tendo que contratar feicana, tendo que contratar esse tipo de profissional recém-formado que não tem nada para oferecer, mas que está cobrando 12 mil reais. Você pode se organizar, mas você precisa começar a arrumar a casa tá bagunçada, precisa arrumar a casa. É isso, gente. Tá? Precisa até planejar. A próxima quinta. Tem que ter planejamento. Precisa planejar. E precisa ter coragem de olhar para a realidade, né? O BRICS tá aí. Abraço, gente. Tchau. Até a próxima quinta.